Salve, torcida tricolor, tudo bem com vocês? Ale Chagas aqui para falar da derrota de ontem para o Flamengo por 2-1 de virada no Maracanã. E também para comentar algumas postagens que eu vi no Twitter de torcedores tricolores. Começando pelo jogo, o Fluminense jogou muito bem ontem. Para mim foi uma das melhores partidas do Fluminense no ano, mas tivemos um grande adversário que nem é só o Flamengo, que tem um grande time, mas o goleiro Hugo Neneca, esse é o grande culpado pela derrota de ontem. Fechou o gol, pegou até pensamento e, para mim, indiscutivelmente, o craque do jogo. O Fluminense começou bem o jogo, fez 1-0, a torcida do Fluminense fez uma festa fantástica, mas o Flamengo virou e o Hugo garantiu os 3 pontos para o lado de lá. Eu gostaria de comentar algumas coisas em relação às reações da torcida do Fluminense, e vou começar pelo eterno, o infindável mimimi de arbitragem. Quando a coisa acontece de fato, como foi lá em Curitiba, lá nós fomos assaltados, e toda a reclamação era pouca, diante da vergonha que foi a atuação do Klaus e do VAR, principalmente do árbitro do VAR, no jogo contra o Curitiba, quando o jogador do Curitiba deveria ter sido expulso por agressão, não foi expulso e ainda fez o gol de empate. Contra o Fortaleza, fomos prejudicados porque, novamente, o árbitro de vídeo não sabe operar o software para traçar uma linha. Ele não sabe traçar uma linha, coitadinho. E é uma vergonha que a CBF continue sem utilizar adequadamente o VAR nos lances que precisam da intervenção do árbitro de vídeo. Mas ontem eu não vi, absolutamente não vi. Pode ser que alguém tenha alguma prova de um erro da arbitragem que tenha nos prejudicado absurdamente e conduzido o Flamengo à vitória. Se tiver, coloca aqui nos comentários. Mas eu sinceramente não vi nenhuma aberração do senhor Rafael Klaus que tenha provocado a nossa derrota. É verdade que as estatísticas dizem, quando o Rafael Klaus apita jogo do Fluminense, dificilmente o Fluminense vence. Mas ontem eu não vi. Ao contrário de um jogo contra a Chapecoense, eu não me lembro em que ano, 2015 ou 2016, que ele utilizou, sim, das imagens da transmissão para anular um gol do Fluminense, quando era proibido fazer isso, e ele fez. Ele deu o gol, depois alguém cantou para ele que na televisão tinha dado, se não me engano, impedimento, e ele anulou o gol. E o Fluminense perdeu, se eu não me engano, por 3-2. Ele também nos prejudicou absurdamente, nós fomos assaltados, sobretudo pelo árbitro de vídeo, mas por ele também, contra o Curitiba esse ano. Mas ontem, sinceramente, eu não vi. Sinceramente, eu não vi essa culpa que alguns tricolores estão colocando na arbitragem. Eu acho que é o eterno mimimi da arbitragem. O time perdeu, gente. Perdeu. Jogou bem. Teve um monte de chance, o Neneca pegou tudo. E nem for aquele jogo, como em 2019, que tinha um monte de chance, chutava para o alto, chutava mal, furava, e a bola não entrava. Não, o goleiro pegou. Se o Neneca não está num dia esperado, o Fluminense teria ganho certamente o jogo de ontem. Uma outra coisa que me chamou a atenção no Twitter foi quando um tricolor colocou: jogamos como nunca, perdemos como sempre. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho antes da gente postar determinadas coisas, porque, primeiro, perdemos como sempre. Perdemos para quem, como sempre? Há mais de um ano, sei lá quantos jogos a gente não perdia para o Flamengo. Uma hora ia perder, infelizmente foi ontem. Então perdemos como sempre? Não vale. Vimos de 2 vitórias fora de casa, 1-0 contra o Fortaleza, lá em Fortaleza, e o 10-1 contra o Oriente Petroleiro na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. E ontem, infelizmente, perdemos. E o jogamos como nunca. Eu até acho que esse ano a gente não tinha jogado uma partida inteira com o nível que a gente jogou ontem. Contra o Vasco, no primeiro tempo a gente fez uma partida espetacular, no segundo tempo nem tanto. O segundo jogo contra o Flamengo também no primeiro tempo uma partida espetacular, o segundo tempo nem tanto. Mas ontem a gente foi constante, a gente fez um grande jogo no primeiro e no segundo tempo. E poderíamos, obviamente, sair com a vitória. Então dizer que jogamos como nunca e perdemos como sempre, primeiro uma maldade contra o time, contra os jogadores, contra a comissão técnica, e é uma mentira, é uma inverdade.
né? Não aconteceu isso. Jogamos muitíssimo bem, né? E infelizmente perdemos depois de não sei quanto tempo sem perder pro rival. E a pior de todas que eu li ontem foi um cidadão tricolor dizer que Fernando Diniz nos eliminou da Sul-Americana e com ele vamos cair para a segunda divisão. Bom, em primeiro lugar, caro cidadão tricolor, me dá os 6 números da Mega Sena, né? Ou melhor, não, porque a sua previsão está furada, isso não vai acontecer, né? O Fluminense está jogando bem, né? Tem feito os gols. Ontem, graças ao Neneca, né? Só fez um com o Cano, mas tem feito os gols, tem jogado bem, tem jogado com consistência, tem jogado de maneira organizada. Nem sempre joga bem, contra o União foi muito ruim, mas o Fluminense tem melhorado e tem evoluído, né, ao longo dos jogos. Né? Então, dizer que com o Fernando Diniz o Fluminense vai cair para a segunda divisão, eu não só não concordo, como aposto com o cidadão tricolor que disse isso, que o Fluminense vai brigar pelo G4. É uma aposta. Se topar, me procura lá no Twitter, AlexchagasFFC, né, ou pelo Twitter do canal Frangos e Golaços, que a gente faz essa apostinha aí. Quer valer? Eu quero valer. Tá? O Fluminense vai brigar pelo G4 e não para não cair, né? Com o Fernando Diniz. Com o Abel Braga eu já acho que a gente ficaria na metade de baixo da tabela, mas também não acredito que fôssemos rebaixados. Tá? E dizer, e essa é a mais leviana de todas, que Fernando Diniz nos eliminou da Sul-Americana, cara, isso é uma leviandade, isso é uma mentira, isso é coisa de quem queria um outro técnico que não veio, ou que é um Abelete, né? Enfim, beira o absurdo, né? Porque Fernando Diniz disputou 9 pontos na Sul-Americana e ganhou 7. Abel Braga disputou 9 pontos na Sul-Americana e ganhou 4. Então, quem que eliminou o quê? Né? Se a gente for pegar friamente, né? O que nos eliminou não foi um empate com o União lá na Argentina. O que nos eliminou foi um empate com o União no Maracanã, com um time totalmente desorganizado e ainda, né, de brinde, tendo um pênalti perdido pelo Fred, que perdeu o pênalti, como o Cano perdeu o pênalti na final do Carioca, né, como o Zico perdeu o pênalti na Copa do Mundo de 86, como o Messi perdeu o pênalti em final de Copa América. Só perde quem bate, só perde quem está lá para bater o pênalti. Né? Então não tem culpa nenhuma do Fred. Agora, foi um empate de um time desorganizado, que ganhou do Oriente Petroleiro por 3-0, desorganizado. Foi de maneira covarde, né, para Barranquilla jogar contra o Júnior Barranquilla e foi atropelado lá, tomou de 3-0. Tá? Então dizer que Fernando Diniz é o culpado pela eliminação do Fluminense na Sul-Americana é demais. Eu acho que esse cidadão tricolor ele precisa, né, ter uma conversa com ele mesmo, para ver se ele melhora um pouquinho e ele passa a falar a verdade. Tá? Então é isso. Né? Neneca é o grande culpado da derrota do Fluminense, né? Uma grande atuação dele, para mim tranquilamente o craque do jogo de ontem, né? Um jogo que era nosso, se não fosse ele. Né? Mas ele estava lá e estava bem, estava inspirado, né? E conseguiram nos vencer depois de tanto tempo. A freguesia continua, não mudou nada. Né? Apenas eles diminuíram um pouquinho a freguesia recente que eles têm com a gente. Né? E agora é pensar no Juventude, domingo 11 horas da manhã, na Serra Gaúcha, né? Juventude Fluminense, precisamos vencer, retomar as vitórias, ter uma sequência de vitórias para a gente chegar onde eu tenho absoluta certeza que nós vamos chegar, que é ali brigando pelo G4. Acho difícil brigar pelo título, mas ali pelo G4 eu tenho absoluta certeza que nós temos condições e que nós vamos alcançar a Libertadores no ano que vem, diretamente na fase de grupo, para não ter erro, não ter perigo. Tá? Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.